Oi, família. Oi, amigas. Dessa vez eu não demorei tanto pra voltar, tá vendo? Eu vim falar de uma coisa aqui. Eu percebi que todos, basicamente todos os vídeos que eu faço, falando sobre a Irlanda, sobre o intercâmbio na Irlanda, eu falo de coisas boas, né? Os pontos positivos, custo de vida e tudo mais. E tem algumas coisas que eu não falei. Nem tudo são maravilhas, tá, gente? A Irlanda é um lugar maravilhoso que eu amo de paixão, sinto muita falta, mas como qualquer país, como qualquer lugar, tem seus defeitos. E nesse vídeo aqui eu vim falar especificamente sobre xenofobia. Eu já vi vários relatos e já aconteceu com pessoas que eu conheço, coisas sérias, mas comigo nunca aconteceu nada assim tão pesado. Tá? Então, o que eu vou contar aqui são algumas experiências que eu tive em relação a isso, que no momento que aconteceu, das duas uma, ou eu ficava sem reação, ou eu não interpretava como xenofobia. Mas depois que eu parei pra pensar, eu vi que não, realmente aquilo é pelo fato de eu não ser, não é só por não ser irlandesa, é por não ser europeia. Boa parte das coisas que aconteceram em Dublin. Inclusive das pessoas que me contaram relatos, a boa parte das coisas acontece em Dublin. Eu tô dizendo que em Bundoran ou em cidades pequenas não acontece? Não, acontece. Comigo aconteceram algumas coisas. Deixa eu contar aqui coisas que aconteceram comigo pequenas em Dublin. Uma das primeiras coisas que aconteceu, eu estava saindo da escola com outras amigas minhas. Nós estávamos no ponto de ônibus. E o ponto de ônibus ficava bem em frente a um desses condomínios que eram do governo para irlandeses que não tinham condições de se manter. E quando a gente estava lá parada, algumas crianças vieram até nós e começaram a jogar balinhas. Mas não era jogar balinhas para nos dar balinhas, não. Eles estavam atirando doces na gente de forma agressiva, apesar de que eram doces de jujuba, né? Naquele momento eu fiquei tipo, que era um bando de pivete e a gente só se afastou um pouco, ignorou eles, ele deixaram a gente em paz depois disso. Mas eles estavam fazendo aquilo ali porque eles sabiam que a gente estava saindo de uma escola de idiomas, que nós éramos estrangeiros e nós estávamos conversando em português naquele momento. Foi logo quando eu cheguei, na primeira vez que eu fui, em 2011. Esse mesmo intercâmbio que eu fiz, eu consegui um emprego que era uma coisa simples, que eu ficava na rua vendendo tickets, que eram raspadinhas, e a pessoa comprava aquelas raspadinhas e o dinheiro ia para doação. Era de uma instituição de combate de tratamento à asma. Então eu ficava na rua, tinha pessoas espalhadas pela cidade inteira e por cidades vizinhas também. Então eu estava em uma das cidades pequenas, que eles levavam a gente até lá, a gente ficava num ponto específico para vender aquelas raspadinhas. E eu estava em frente a um shopping, eu ainda lembro disso. Estava em frente a um shopping, acho que era março, um frio, meu Deus, que frio que estava naquele dia. E passou eu sempre, o pessoal passava, eu perguntava, você quer fazer doação, você quer comprar uma raspadinha e tudo mais, que era o emprego que a gente tinha lá, né? E passou uma senhora numa cadeira de rodas. E eu virei pra ela, eu dei bom dia, perguntei se ela queria fazer uma doação ou comprar uma raspadinha. E ela olhou pra minha cara, ela fez, primeiro que ela não foi com xenofobia, ela falou, como é que eu vou ajudar alguém que eu não tenho nem condição de ajudar a mim mesma? Porque ela estava numa cadeira de rodas, como se ela falasse, eu preciso mais de ajuda do que as pessoas que têm asma. Então, eu só ignorei, deixei ela passar. Ela falou isso de uma forma agressiva, ela não estava assim, sabe? Eu preciso de ajuda também, por favor, me ajuda. Não, ela estava realmente de uma forma agressiva, mas então eu só ignorei, deixei ela passar. Só que ela voltou, que isso foi na entrada do shopping. Na hora que ela saiu, ela começou a me ofender, falando que eu deveria primeiro aprender o idioma antes de começar
a falar com outras pessoas, apesar de que eu falava uma frase decorada, então com ela eu falei uma frase decorada. Meu inglês lá ainda não era, tipo, tão bom. E eu ainda assim, eu consegui entender tudo que ela falou. E ela falou tudo bem de forma agressiva, como se ela falasse, você não deveria estar aqui. Eu dei muita sorte nesse dia, porque na hora que ela passou, tinha uma pessoa comigo. Tinha um casal, e eles estavam lá comprando a raspadinha e estavam raspando na hora. Então eles ficaram conversando, nós ficamos conversando. E quando essa senhora veio, ainda na cadeira de roda, sozinha, quando ela começou a ser agressiva, antes de eu falar alguma coisa, de eu conseguir reagir de alguma forma, o homem já começou a me defender. Ele falou pra ela, se a senhora não tá tendo um bom dia, passa direto, ignora ela, não precisa ser assim. É a senhora que tá sendo rude aqui. E ela começou a querer bater boca, e nesse momento chegou alguém que estava com ela e empurrou a cadeira de roda dela pra longe dali. O homem que estava do meu lado, ele pediu desculpa, sabe, como se ele fosse culpado, mas nossa, ele que foi o que me ajudou, porque eu não consegui reagir. Eu fiquei tão chocada com a atitude dela que eu preferi ficar na minha, e também meu cérebro não processou as coisas rápido o suficiente para poder eu conseguir reagir àquela mulher, aquela louca que estava lá na minha frente me agredindo verbalmente a troco de nada, porque eu não tinha falado nada com ela. Na verdade, os irlandeses, eles não querem esses subempregos. Então eles falam que você não deveria estar aqui roubando emprego da gente, mas na verdade eles não querem aqueles subempregos. Mas isso em Dublin, como eu falei, acontece também em cidades pequenas. Aconteceu comigo, acho que 2 vezes também que eu me lembro assim, mais coisas que ficaram mais na minha memória. Uma das vezes foi quando eu trabalhava no hotel e era auge do verão e eles estavam com o quadro de funcionários baixo, porque muita gente saiu e deixou eles na mão. Então eu acabava fazendo muita hora extra, e boa parte dessas horas extras que eu fazia era ajudando no bar. Eu não servia nem nada, porque eu sou um desastre carregando bandeja. Eles tentaram me colocar pra servir mesa ou pra retirar coisa de mesa. Eu quase sempre derrubava alguma coisa, então eles falaram, melhor não, vamos colocar ela lá pra dentro, que ela não quebra nada. Eu não tenho coordenação motora pra carregar a bandeja, essa é a situação, tá? Essa é a realidade. Então, eu ficava dentro do bar, dentro do balcão, geralmente limpando os copos, lavando os copos, repondo os copos de volta nos lugares, deixando tudo organizadinho lá dentro para poder os garçons, os bartenders conseguirem atender os clientes. E nisso eu estava lá e chegou um cliente, ele parou no balcão em frente onde eu estava lavando os copos e ele pediu para eu servir. Primeiro ele começou a conversar, perguntou de onde é que era, eu falei do Brasil, super simpático. Aí ele começou a conversar comigo e depois ele fez, me dá uma dose de uísque. Aí eu, só um momento. Aí eu fui pra uma bartender e falei, olha, senhor, ele quer, porque eu não era permitida, na verdade eu não sabia servir. Claro que um copo poderia entregar ele ali sem quebrar, né? Mas eu não sabia servir, eu não sabia o tamanho da dose, não sabia qual era o copo que servia, nem nada disso. Então, eu cheguei pra bartender e falei, aquele senhor, ele quer uma dose de uísque. Aí ela veio pra servir ele fez, não, eu quero que ela me sirva. Aí, não de uma forma agressiva, tá, gente? Ele foi realmente, não, eu tava conversando com ela, então deixa que ela me serve, porque eu acho que ele queria dar a gorjeta pra mim, ao invés de dar a gorjeta pra ela. Aí ela fez, não, eu vou servir. Ele fez, tá, mas por que ela não pode me servir? Ela tá aqui, está ocupada. Aí a bartender, falou, ela não... Como foi que ela falou? De alguma forma ela falou, ela não pode servir não, ela não fala o idioma. Só que nisso eu estava conversando com o homem. Não foi ele que agiu de forma com xenofobia, foi ela. Ela estava cansada de me ver ali, cansada de me ver conversando com todo mundo. E ela estava cansada de saber que eu sabia falar do idioma. E eu já percebi que ela não ia com a minha cara. Não sei por quê. Por que raios essa mulher não ia com a minha cara. Ela não ia com a minha cara. E nesse dia que ela falou, ela não é daqui não, ela não fala o idioma, ela não pode atender o senhor. Eu fiquei, filha da... Por isso que ela não gosta de mim. Ela não gosta de estrangeiro.
E o homem até falou, ele até ficou assim, tipo, quê? Aí ela serviu e ela pediu pra eu ir pra pegar copo na cozinha. Eu fui pegar copo na cozinha. Quando eu voltei, o homem tava lá ainda, ele fez, mas você não tá conversando em inglês? Eu fiz, tô conversando em inglês. Ele fez, e por que ela falou aquilo? Eu, deixa pra lá, deixa quieto. Aí ele ficou rindo, ficou meio sem graça, mas enfim. Essa foi a situação. Aquela pessoa que trabalhava lá comigo. E a outra situação que aconteceu comigo também foi lá no hotel. Essa era uma situação que me irritava ao extremo, que ali eu identifiquei como xenofobia, sim, sabe? Não foi uma... como eu posso dizer? Não foi uma atitude agressiva. Era um comportamento preconceituoso com relação ao fato de eu ser brasileira. E não era nem de um irlandês, era de um polonês que já trabalhava lá no hotel há 8, 10 anos, ou talvez até mais, e se achava o rei, se achava o chefe de todo mundo, que não era, na verdade ele não era chefe de ninguém. E ele tinha, logo quando eu fui apresentada lá, quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que ele fez, você é do Brasil? Sou do Brasil. Você dança capoeira? Aí eu, não. E jiu-jitsu, você luta? Aí eu, não. Por que eu faria isso? Aí quando eu percebi que ele tava fazendo isso, falando essas coisas porque eu era brasileira, por que eu faria isso? Você deveria, porque você é brasileira. Aí eu, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Eu não sou obrigada a sambar, eu não sou obrigada a gostar de futebol, a jogar futebol, eu não sou obrigada a gostar de carnaval, eu não sou obrigada a dançar ou lutar capoeira, nem lutar jiu-jitsu, nem bexiga nenhuma que as pessoas acham que os brasileiros devem fazer. Seria como ir nos Estados Unidos ou falar com alguém dos Estados Unidos e perguntar, e falar, você joga futebol americano? Por que a pessoa é obrigada a jogar futebol americano porque ela mora nos Estados Unidos? Por que a pessoa é obrigada a lutar jiu-jitsu porque ela mora no Brasil? E o que mais me irritava é que ele não fazia isso, não fez isso só uma vez. Ele fazia isso quase todas as vezes que a gente se encontrava. Ele perguntava, e aí, já aprendeu capoeira? E aí? Você é uma brasileira falsa, que você não luta jiu-jitsu, você não dança capoeira. Chegou um ponto que eu parei de responder. Eu era realmente, assim, ignorante de ele falar comigo, eu olhava pra cara dele, só olhava assim e virava a cara e saía. Mas isso foram... Eu fiquei 1 ano trabalhando lá, foram meses, e ele me irritando dessa forma, sabe, Isso quer dizer que eu deixei de gostar da minha experiência na Irlanda? Não. Tanto que são situações que eu nem menciono assim no dia a dia, sabe? Quando alguém pergunta coisas da Irlanda, não é nem de perto a primeira, a quinta, a 10ª coisa que me lembra, que vem à minha cabeça quando eu penso na Irlanda. São coisas que aconteceram, que vão acontecer provavelmente com todos os estrangeiros que forem para a Irlanda ou para qualquer outro país que não é o seu. E, infelizmente, há pessoas assim. Então isso vai acontecer em qualquer lugar. Não importa onde você está, não importa o idioma, se você fala o idioma local ou não. Se você é brasileiro com cidadania europeia, você ainda vai sofrer isso. Não importa para eles que você... eu tenho um passaporte europeu. Não importa. Você não é nativo daquele país. E, de novo, não é todo mundo que faz isso, gente. Cada 100, 200 pessoas que você conhece, uma pessoa vai se comportar dessa forma. Pra mim, são coisas tão pequenas, que vêm de pessoas tão pequenas, que eu não vou deixar aquilo me afetar dessa forma. Eu tenho que ser melhor do que isso, porque eu sei que eu sou melhor do que aquela pessoa. Não tô falando de trabalho ou o que for, mas de personalidade, de comportamento, tá? Aqui. Porque se uma pessoa precisa descer a esse nível de humilhar uma pessoa só porque ela é estrangeira, a pessoa não é boa da cabeça. Acho que agora já deu, né? Então já chega de contar experiências ruins. O próximo vídeo que eu vou trazer aqui vai ser mais alto astral. E a gente se vê em breve.